Assim que Dave nasceu, ele saiu diretamente do útero de sua mãe para viver dentro de uma bolha de plástico. Sob os olhares emocionados do mundo, Dave permaneceu no isolamento, brincando, assistindo televisão e aprendendo a viver dentro de seu pequeno mundo, a bolha. O dia 21 de setembro de 1971 mudou para sempre a vida do casal Dave Verer e Carol Verer, não somente pelo nascimento do terceiro filho do casal, mas também pela longa trajetória de luta que eles teriam que enfrentar com o menino. Desde a gravidez, seus pais partilhavam o medo de perdê-lo, pois 3 anos antes eles haviam perdido um filho. O menino havia nascido com uma patologia rara chamada imunodeficiência combinada severa. A criança não resistiu e faleceu quando tinha apenas 7 meses. Com a chegada de Dave, em setembro de 71, eles tiveram a pior notícia. O menino tinha a doença. A enfermidade genética causa um distúrbio no sistema imunológico e faz com que o organismo não produza células suficientes para a proteção do corpo humano contra infecções. Isso pode levar o bebê a uma morte prematura nos primeiros instantes de vida. Ele nasceu com uma deficiência imunológica raríssima. Seu organismo não tem anticorpos. As bactérias que passam pelo corpo de uma pessoa normal, sem causar qualquer problema, matariam David. Diante da possibilidade de Dave nascer com a doença, o nascimento do menino já havia sido planejado pensando no pior. Ele nasceu dentro de um ambiente todo desinfetado e assim que saiu do útero da mãe, ele foi levado para um ambiente de plástico, aonde nenhum germe chegava. Esse tipo de bolha passou a ser a sua casa. Quem estava do lado de fora só podia acessá-lo através de mangas de plásticos enluvadas. Ele jamais poderia ter contato de sua pele com a de outra pessoa. Para evitar que o menino se contaminasse, seus anos seguintes foram de extremo cuidado. No início da vida, ele passou a maior parte de seu tempo em um hospital no Texas. Quando ficou mais velho, pôde se mudar para sua casa, porém seguindo condições de limpeza e isolamento jamais vistas. O local onde Dave ficava era uma espécie de câmara estéril. Tudo deveria ser devidamente limpo antes de entrar em contato com o menino. Mesmo que a vida do menino não fosse nada comum, seus pais tentavam fazer com que ele pudesse viver da forma mais normal possível e respeitando suas restrições. Dave foi alfabetizado e educado, tinha uma TV e uma sala de jogos dentro de sua bolha. No início, o menino tentou fugir da bolha para tentar contato com o mundo exterior. Porém, quando atingiu idade suficiente para entender a sua condição, ele entendeu que nunca poderia sair dali. Contudo, Dave era alegre e demonstrava interesse em participar de tudo o que fosse possível dentro daquela câmara. Em 1977, aos 6 anos, a sua história já era bastante popular nos Estados Unidos, principalmente por conta dos estudos científicos ao redor de sua doença. Foi então que cientistas da NASA, comovidos com o caso do garoto, decidiram desenvolver um traje que permitiu a Dave caminhar para fora da câmara, ainda que sempre conectado ao ar límpido da bolha. Inicialmente, o menino ficou com muito medo e não quis usá-la, mas aos poucos ele aceitou a ideia. Isso foi o mais próximo que ele chegou de um contato com o mundo exterior, mas aparentemente ele perdeu o interesse depois. Esses já eram os primeiros sinais de que nem tudo estava bem. Apesar do esforço que Dave e aqueles ao seu redor faziam, todos os empenhos não foram o suficiente. Conforme amadureceu, ele começou a apresentar sintomas de depressão. O garoto era brilhante, sociável e otimista, mas tinha que lidar com um fardo muito grande. Sem um sistema imunológico adequado, Dave nunca provou nenhum tipo de doce ou refrigerante, principalmente Coca-Cola, que sempre foi o seu maior desejo. Ele só pôde provar o próprio bolo de aniversário quando tinha 5 anos, pois os pais conseguiram encontrar uma versão esterilizada dele, mas que era embalada a vácuo em uma lata e tinha gosto de plástico, igual ao mundo ao seu redor. Com o passar dos anos e os avanços da medicina, a possibilidade de realizar o famoso transplante de medula óssea em Dave foi considerada, e a candidata principal era sua irmã, Kate.
Depois de gastarem uma verdadeira fortuna para conseguirem manter os cuidados com Dave, a comunidade médica enfim realizou o transplante. A cirurgia ocorreu sem incidentes e o organismo de Dave não rejeitou o transplante vindo da irmã. Mas alguns dias depois do procedimento, ele faleceu. O garoto foi diagnosticado com mononucleose infecciosa e faleceu em 22 de fevereiro de 1984, aos 12 anos. Dave faleceu 15 dias depois do procedimento que deveria salvá-lo. Após uma análise minuciosa na autópsia, foi detectado que a medula da irmã possuía indícios de um vírus dormente, conhecido como um herpesvírus humano. O diagnóstico dessa condição não foi detectado nos exames realizados antes do transplante. Dave faleceu de linfoma, um câncer que teria sido introduzido em seu corpo pelo vírus que estava adormecido na medula de sua irmã. Os 12 anos de vida de Dave Verer e os estudos sobre sua doença em todo o mundo serviram de base para chegarem a uma conclusão. Cerca de 91% dos bebês submetidos a um transplante aos 3 meses de vida sobrevivem. Infelizmente, o garoto Dave não teve essa sorte. No entanto, em uma época em que a tecnologia não era tão avançada como atualmente, o garoto ter ido tão longe já foi considerado um recorde na medicina. O Texas Hospital mais tarde abriu o Dave Center, dedicado à pesquisa, diagnóstico e tratamento de imunodeficiências. Hoje, graças ao menino e ao seu legado, existem leis que permitem o teste do pezinho. Além disso, muitas crianças com a doença são diagnosticadas precocemente e agora podem levar uma vida normal. O epitáfio na lápide de Dave Verer diz: "Ele nunca tocou o mundo, mas o mundo foi tocado por ele."